Informações chegando agora do Timão Grenais. Estivemos ontem em Belo Horizonte, Mineirão. A expectativa era grande para um grande número de torcedores. A torcida decepcionou. O CAP lutou do jeito que dava e acabou perdendo. É verdade, né? Se por um lado o torcedor decepcionou, né? Todos esperavam um bom número de torcedores, principalmente do Atlético Mineiro, para empurrar a equipe neste confronto diante do Patrocinense, né? Mas não aconteceu, né? O ingresso muito caro também. O torcedor que se fez presente no Mineirão também tinha que levar o seu teste da Covid-19, foi liberada a presença, né, de crianças no estádio. Aí, se você colocar na ponta da caneta, é um valor muito elevado para você acompanhar um confronto desta magnitude aos fins de semana. O Patrocinense acabou perdendo por 3-0, foram 3 gols de cabeça neste confronto, 2 gols do Hulk, um em cada tempo e um gol do estreante, o Godin, mas o Patrocinense, se assim eu posso dizer, acabou caindo de pé. Mostrou mais uma vez que é uma equipe muito qualificada, né? O Jackson mais uma vez em um dia inspirado, o mesmo aconteceu no sistema defensivo como um todo, né? Jogou muita bola o Júlio César, acabou não se apresentando muito bem no primeiro confronto, perdeu a vaga para o Douglas Dias, né? Ontem ele foi titular e mostrou mesmo a que veio e defendeu bem o escudo de patrocínio. O sistema defensivo como um todo foi muito bom, o setor de meio campo apresentou algumas falhas, o ataque foi muito preciso quando tínhamos ainda em campo o Reis, né? Infelizmente esse atleta acabou se contundindo ainda no primeiro tempo e o Patrocinense deu uma caída de produção, recuou e chamou o Atlético, uma das equipes mais fortes do Brasil, ouso a me dizer que é o time a ser batido neste momento. Então o Atlético Patrocinense não suportou aquela pressão que já era prevista, mas mostrou um bom futebol e agradou quem se fez presente e teve a oportunidade de acompanhar também através da transmissão da Módulo FM. Nós vamos trazer o treinador do Atlético Patrocinense, o Gustavo Brancão, que vai fazer um balanço desse confronto e poderia até ter saído com coisas melhores dentro desse jogo, né, Brancão? Ele só fica chateado, né, pelo fato de perder uma partida conforme a gente entendia que seria difícil a partida, mas hoje aqui eu quero enaltecer a força do elenco, daquilo que foi a nossa proposta. Os caras comprometeram, se entregaram. A gente sabe que o desgaste começa a bater agora, são jogos, time de jogo, viagens desgastantes, né? Então, assim, hoje eu quero dar os parabéns aqui, não é porque nós perdemos que a gente tem que colocar tudo em xeque, não. Nós perdemos hoje para a melhor equipe do Brasil hoje, né? Que veio completo, veio tudo. Mas hoje, assim, eu quero enaltecer a entrega, a vontade de todos os jogadores hoje, que eles merecíamos um resultado melhor que não fosse a derrota, mas agora não adianta lamentar e já pensar no próximo jogo. Dentro daquilo que era a nossa proposta, a gente sabia que a gente iria desgastar para estar marcando muito e a gente iria jogar por uma bola. Viemos aqui para estar pontuando hoje e tivemos oportunidades, conforme você falou, né? Acho que o nosso time criou, soube explorar aquilo que o Atlético queria nos propor, né? E o futebol é feito de detalhes. Jogar contra time grande igualzinho a equipe do Atlético, as oportunidades vão aparecer. Então nós temos que acostumar a estar concluindo em gol as oportunidades criadas pela gente. Brancão, ruim, né? Ainda no primeiro tempo, a perca do atacante Reis. É ruim porque assim, ele estava sendo uma referência nossa na frente no jogo, até enquanto ele estava jogando. A equipe do Atlético estava ali conseguindo segurar, né, no mínimo dois atletas ali. E onde é que nós começamos a criar algumas oportunidades no espaço que o Atlético estava nos dando. E a partir da hora que nós perdemos o Reis, né, acabou que o Atlético ficou fazendo quase meio campo com a gente, né, mas dentro disso aí ainda conseguimos entender a sua proposta. Só que infelizmente aquele gol no finalzinho do primeiro tempo ali acabou nos prejudicando bastante na competição, no jogo. Gustavo, fechar o primeiro tempo com 0-0 seria muito importante. Falta de atenção naquele último lance do primeiro tempo? Claro, a gente sabe que jogar contra equipe grande é um jogo de imposição. O Atlético sempre foi uma equipe bastante forte, bastante de qualidade, onde é que você não pode errar, né? Então, assim, aquilo que a gente sempre passa para os atletas. Todo jogo, independente de contra quem que você tem que ter um nível de atenção dobrado, né? E um pouco de desatenção na última bola do primeiro tempo, né? Aí demos esse erro aí, o Atlético fez o primeiro gol e acredito que acabou nos prejudicando para a sequência do jogo que a gente tinha como as propostas nossas de jogo.
Tá aí, o técnico Gustavo Brancão, do Clube Atlético Patrocinense, fez muito bem a leitura do jogo. O Patrocinense, né, pra quem achou que somente ia defender, em alguns momentos ele propôs o jogo diante do Atlético Mineiro, frente ao seu torcedor, jogando dentro de casa. Eu acredito que o Patrocinense merecia coisas melhores, já que as primeiras oportunidades de gol surgiram por parte do Patrocinense. Acredito que um primeiro tempo, para ser mais justo, teria que ter ficado 1-1, porque o Reis teve 2 oportunidades e o Zarate, ainda no primeiro tempo, teve outra oportunidade para o Galo, né, uma defesaça do arqueiro Jackson. Quem se fez presente também lá no estádio do Mineirão foi o presidente do Patrocinense, o Roberto Avatar, que vai falar também da entrega, a luta e a dedicação desses atletas, Tatá. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente o nosso jogo era aquele do primeiro tempo, né? Foi treinado durante a semana com o Brancão lá para que a gente pudesse ficar fechadinho. Infelizmente, no decorrer do primeiro tempo, perdemos o Reis, que estava sendo o homem de referência, que estava segurando a zaga do Atlético lá na frente. Mas, assim, a gente já sabe que o jogo contra o Atlético, e ainda mais no Mineirão, as dificuldades seriam grandes. A gente sempre tem esperança de conseguir algum resultado positivo, né? Mas no nosso campeonato, no campeonato do CAP, esse jogo de hoje, a gente não põe ele na balança, porque se todo mundo for olhar, a folha de pagamento do Atlético Mineiro é infinitamente superior. Hoje, o salário do Ademir paga o mês do CAP tranquilo. Então, a gente veio aqui com esperança de fazer um bom jogo, que foi o que aconteceu. Se analisar no final ali, a gente terminou sem zagueiro, porque um machucou, o outro a gente já sabia que o jogo estava decidido. E o nosso jogo é quarta-feira contra a Caldense. Agora dar parabéns para os atletas que lutaram o tempo inteiro. E eu acho que mas perdeu caindo de pé. Eu acho que isso aí tem de ser valorizado. A gente tem de conversar na segunda e na terça e pôr na cabeça dos atletas que quarta-feira sim, aí vai ser uma decisão pro carro. Aí, as palavras do presidente do Atlético Patrocinense, o Roberto Avatar, né? O campeonato mineiro para o CAP é outra competição, é com equipes do interior, né? Atlético, América e Cruzeiro, né? Você pontuar é uma situação à parte. Então, eu acredito que não se coloca na balança os jogos, né, contra esses grandes da capital. O campeonato, né, para os times do interior são entre eles. Se o Atlético Patrocinense, por um lado, atuou bem, acabou não concluindo as jogadas, acabou perdendo por 3-0, mas infelizmente aconteceu algumas baixas neste jogo aí com o Atlético Mineiro em relação a alguns atletas que foram substituídos. Nós vamos trazer primeiramente as palavras do Dr. Nilo, que estava presente também no Mineirão, né, e acompanhou de perto a situação desses atletas que foram substituídos. Muito trabalho, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Bom, realmente nós tivemos bastante trabalho, né? A partida foi muito intensa, os jogadores se entregaram bastante e teve muito contato físico, mas infelizmente, acabamos saindo com resultado muito ruim. E agora é recuperar, né? Quarta já tem outro jogo, recuperar os jogadores. Vocês estão fazendo um processo ali de recuperação, até de medicação e de suplementação para já começar a recuperação para o próximo jogo. Começa hoje ainda. Doutora, a maior preocupação seria o atacante Reis, que deixou o jogo ainda no primeiro tempo? Então, eles sentiam a região do adutor, a gente avaliou ele ali, ele ainda está com um pouquinho de dor, a gente vai esperar a evolução para dar um prognóstico mais assertivo. Então, assim, por enquanto ele não está descartado para o próximo jogo, a gente vai avaliar melhor. Já foi até realizado o medicamento, já iniciou o tratamento ali e vamos ver como é que ele vai evoluir. Em relação aos demais jogadores, somente o cansaço, cãibra, alguma coisa também que preocupa? Tudo ok, assim, tá só a recuperação física mesmo, o desgaste físico foi muito intenso, então agora é só a recuperação mesmo. Lesão assim articular, alguma coisa que comprometa, não tivemos não.
Tá aí, as palavras do médico, o Dr. Nilo, que estava presente lá no Magalhães Pinto, o Mineirão, e acompanhou de perto, né, os atletas que foram substituídos. O Reis, que sentiu ainda no primeiro tempo, e alguns atletas que acabaram sentindo o cansaço e também cãibras. Hoje pela manhã, o atleta, o David, o Reis, né, ele se fez presente na clínica Endosson, e nós vamos trazer as palavras do Dr. Antônio Cia para falar realmente a situação desse atleta, doutor. Um abraço, seja bem-vindo. Bom dia, senhores ouvintes. O atleta David se contundiu ontem e hoje veio à clínica Endosson fazer o ultrassom da coxa direita. De fato, o músculo adutor longo apresenta alterações, algumas fibras musculares perderam sua configuração, há edema e uma leve hemorragia por conta dessas alterações de fibras musculares. O departamento médico já foi informado e vamos aguardar. Dr. Antônio Cia, da clínica Endosson. Bom, em relação à notícia, eu acho que animadora, né? Porque ele saiu sentindo muitas dores na manhã de ontem, lá no estádio do Mineirão, né? Passou por 2 avaliações, ontem mesmo no estádio com o Dr. Nilo Reis, hoje pela manhã na clínica Endosson com o Dr. Antônio Cia. Eu acredito que dificilmente ele estará em campo na quarta-feira, né? Mas com certeza estará no próximo fim de semana para ajudar o CAP a buscar mais uma vitória para respirar um pouquinho na tabela desse Campeonato Mineiro. O trabalho é para jogar diante do Atlético no sábado ou contra o América na outra quarta, né? Então, para esse agora realmente está descartado. Vamos torcer para uma boa recuperação, porque realmente ele estava fazendo a diferença ontem diante do Galo. E o Atlético que pode apresentar novidade nas próximas rodadas. O lateral direito Pará, que defendeu o Flamengo, defendeu o Santos, dentre outras equipes no Brasil, foi até cogitado, chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro como reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele pode ser anunciado nos próximos dias ou quem sabe nas próximas horas como reforço da equipe do Atlético. O Ricardo Oliveira já foi anunciado no fim de semana, será apresentado de forma oficial. O Ricardo Oliveira, ex-Atlético Mineiro, será o centroavante do Atlético. Uma equipe que já é forte, se comporta muito bem dentro das 4 linhas, se reforçando ainda mais, vai dar muito trabalho nesse Campeonato Mineiro.